No fim da tarde de 17 de dezembro de 1961, o circo norte-americano ainda estava lotado quando o teto começou a arder. Em poucos minutos, a lona desabou sobre milhares de pessoas. A maioria do público era formada por famílias e crianças. O que deveria encerrar um domingo de espetáculo se transformou no maior incêndio em circo já registrado no país. Niterói era então a capital do antigo estado do Rio de Janeiro e vivia um domingo de verão. O circo havia sido anunciado como uma atração excepcional, com dezenas de artistas e animais. Para muitas famílias, aquela matinê era o grande programa do fim de semana. A combinação de lotação elevada, público infantil e uma estrutura temporária transformaria qualquer falha de segurança em um problema de enorme escala. Naquele início da década de 60, Niterói tinha poucas opções de entretenimento de massa. A chegada de um circo anunciado como moderno movimentou a cidade. Fotografias preservadas no Arquivo Nacional mostram artistas, animais, arquibancadas e o enorme pavilhão montado perto da estação ferroviária. A promessa era de uma atração internacional, com estrutura capaz de receber milhares de espectadores por sessão. A cobertura era uma lona tratada com parafina, material que facilitava a impermeabilização, mas também podia alimentar as chamas. Depoimentos e reportagens da época descreveram extintores insuficientes, circulação difícil e uma saída incapaz de escoar milhares de pessoas com rapidez. Em um ambiente assim, o fogo não precisava durar muito. Bastavam minutos para que fumaça, calor e pânico bloqueassem as rotas de fuga. A cobertura, porém, concentrava o risco. Lonas de circo daquele período podiam receber misturas destinadas a impermeabilizar o tecido. Quando as chamas atingiram o teto, o fogo avançou com uma velocidade que surpreendeu até quem estava perto das saídas. Testemunhos reunidos pelo Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense descrevem uma mudança quase instantânea. A atenção saiu do picadeiro e foi para o alto, onde pequenas labaredas viraram uma frente de fogo. O incêndio começou perto do fim do espetáculo, durante um dos números mais aguardados. Quando o alerta foi percebido, parte da plateia ainda tentou entender se aquilo fazia parte da apresentação. Esse intervalo de dúvida custou segundos preciosos. A lona em chamas começou a cair sobre arquibancadas e corredores, enquanto famílias inteiras corriam para a mesma passagem estreita. A fuga tornou tudo ainda mais grave. Bancos, cordas, cercas e a concentração de pessoas estreitaram a passagem. Partes quentes da lona caíram sobre o público. Adultos tentavam abrir caminho, crianças se perdiam das famílias e muitos caíam antes de alcançar o lado de fora. Não havia um sistema de evacuação preparado para retirar milhares de pessoas de uma estrutura tomada por fumaça e material em combustão. Muitas mortes não foram provocadas apenas pelas queimaduras. A multidão comprimida derrubou pessoas, bloqueou o caminho e criou uma barreira humana diante da saída. Sobreviventes lembrariam o peso da lona, a falta de ar e o esforço para proteger crianças. Essas memórias ajudam a entender por que uma tragédia coletiva não cabe apenas em números. Cada movimento da fuga alterava o destino de dezenas de pessoas ao redor. As primeiras imagens do terreno depois do incêndio não parecem registrar um circo. Restaram estruturas metálicas, madeira queimada e objetos espalhados. Moradores, policiais, bombeiros e militares improvisaram o resgate. Automóveis particulares, táxis e caminhões transportaram feridos. Em Niterói, o Hospital Antônio Pedro estava fechado por falta de recursos e precisou ser reaberto às pressas para receber as vítimas. A resposta começou antes de existir uma operação formal. Motoristas transformaram carros em ambulâncias improvisadas. Moradores ofereceram água, lençóis e espaço. Hospitais receberam um volume de pacientes muito acima da capacidade normal. Médicos precisaram decidir rapidamente quem seria operado, quem necessitava de transfusão e como distribuir materiais para queimaduras graves que chegavam ao mesmo tempo. A resposta médica ultrapassou a cidade. Estudantes, enfermeiros, médicos e voluntários formaram equipes emergenciais. Houve campanhas por sangue, medicamentos, alimentos e materiais para tratar queimaduras. O cirurgião Ivo Pitang participou do atendimento, e o especialista argentino Fortunato Benrin veio ao Brasil com uma equipe dedicada a pacientes queimados. A tragédia influenciaria o desenvolvimento desse tipo de cuidado no país. A mobilização alcançou outras cidades. Sangue, medicamentos e equipes especializadas foram enviados para Niterói.
O cirurgião Ivo Pitang participou do atendimento e o médico argentino Fortunato Benrin trouxe experiência no tratamento de queimados. O desastre contribuiu para consolidar práticas de assistência que ainda estavam em formação, mostrando que sobrevivência não terminava no resgate. Exigia meses ou anos de cirurgias e reabilitação. O número de mortos varia entre fontes porque os registros foram atualizados durante semanas e parte do público não estava identificada. Documentos públicos citam números que vão de pouco mais de 300 a cerca de 500 vítimas. A divergência não diminui a dimensão do desastre. Ela revela o caos de uma tarde em que hospitais, necrotérios e autoridades tentavam reconhecer famílias inteiras. A investigação ganhou enorme exposição pública. A polícia prendeu pessoas acusadas de incendiar a lona e o processo terminou em condenações. Ao mesmo tempo, estudos posteriores chamaram atenção para as condições materiais do circo e para a responsabilidade de fiscalização. Mesmo quando existe uma ação criminosa, uma estrutura segura precisa limitar seus efeitos. Essa é uma das perguntas centrais deixadas pelo caso. A investigação concluiu que o incêndio havia sido criminoso. 3 homens foram condenados. Décadas depois, pesquisadores e jornalistas continuaram discutindo a robustez daquela conclusão e as condições de segurança do circo. O ponto incontornável é que uma cobertura altamente vulnerável, um público numeroso e saídas inadequadas permitiram que qualquer foco se transformasse em catástrofe. O número final de mortos variou nas primeiras notícias porque hospitais, necrotérios e famílias ainda tentavam identificar vítimas. A memória pública acabou fixando mais de 500 mortes e centenas de feridos. Crianças formavam uma parcela expressiva das vítimas, o que ampliou a comoção nacional. O presidente João Goulart, autoridades estaduais e instituições religiosas acompanharam a emergência e as cerimônias. A memória também preservou a solidariedade. Pessoas que nunca haviam se encontrado trabalharam juntas no terreno e nos hospitais. José da Trino, mais tarde conhecido como Profeta Gentileza, passou dias ajudando no local e transformou a tragédia no centro de sua vida pública. Sua mensagem de gentileza nasceu ao lado de um cenário de destruição. Nos anos seguintes, o terreno mudou, a cidade cresceu e o circo não foi reconstruído. Mas o episódio continuou presente em fotografias, entrevistas e cicatrizes. O Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense reuniu depoimentos e acervos que permitem observar não apenas o incêndio, mas a maneira como Niterói aprendeu a contar a própria perda. Hoje, o incêndio continua presente em acervos, depoimentos e pesquisas da Universidade Federal Fluminense. As fotografias não precisam ser aceleradas nem ampliadas até perder informação. Elas pedem contexto, o tamanho da lona, o caminho até as saídas, a reabertura do hospital e os rostos de quem ajudou. O circo desapareceu do terreno, mas permanece como alerta sobre segurança, memória e responsabilidade coletiva. O maior ensinamento não está em transformar a tragédia em espetáculo. Está em perceber a cadeia de decisões que torna uma emergência controlável ou mortal. Material inflamável, saídas, lotação, vistoria, treinamento e resposta médica. Quando essas camadas falham juntas, poucos minutos bastam. Quando funcionam, o mesmo princípio de fogo pode ser contido antes de se tornar uma catástrofe.